amigas, amigos do nosso Facebook, da Osana Picardi. Hoje estamos com o nosso convidado de honra aqui, Juarez Fonseca. Vamos conversar sobre a história da cultura de Porto Alegre. O Juarez, ele é jornalista, mais de 50 anos de carreira dedicado à cultura aqui de Porto Alegre. É um produtor, né, de discos e shows, né, como o famoso Renato Borghetti, o Barbosa Lessa, colunista da Zero Hora também, e a nossa candidata a vereadora aqui em Porto Alegre, Osana Picardi. Boa noite, Osana. Boa noite, Vini. Boa noite. Eu vou ter que falar, né? Tio Juarez. O Juarez Fonseca é meu tio. Boa noite. Ele é meu tio, irmão da minha mãe, né? E é um dos poucos críticos de música, né, tio? Aqui no Brasil, eu me lembro de uma época, a avó, né, muito orgulhosa, falava que tinha poucos no Brasil, 1 ou 2, né? E tá contigo a palavra. Não, teve muitos críticos, e tem muitos críticos. A minha geração teve um monte. Um deles, talvez o mais importante, foi o Zusa de Mello, que morreu agora, 3 dias atrás, né? Era de São Paulo, ele era uma figura fantástica. Então teve muitos críticos, e tem muitos críticos hoje, não sou... Não, dos mais importantes. Depois do Zusa, talvez eu seja há mais tempo dedicado a isso. Né? Tem eu acho que os mais antigos são eu e um carioca chamado Tarek de Souza, que também começou mais ou menos na mesma época que eu comecei a escrever sobre música e é meu amigo também. Enfim, é um tempo, né? 50 anos, tem muita história para contar. Muita história. Contar não porque o que faz isso é a idade mesmo, né? O tempo de estrada. Mas enfim. Claro. Eu quero te ouvir falar também alguma coisa sobre os teus planos, a tua campanha e tudo mais. Sim, tio. Então, eu milito na área ambiental desde criança, né? Eu sempre digo que eu nasci bióloga, né? E lá, quando a gente morava em Guaíba, quando eu era criança, a gente ajudou na fundação da AMA, Amigos do Meio Ambiente, que hoje está super forte aí no combate à mega mineração, né? Que é um assunto dos mais importantes da atualidade, que vai impactar diretamente, né, na vida da região metropolitana, Porto Alegre. E, bom, tu sabe, me formei em biologia na URGS, né, fiz o mestrado depois em biologia animal, com aves, fui para o Acre no mestrado, né, morei 1 ano lá na Amazônia Acreana, e retornei, trabalhei com todos os tipos de empreendimentos, né, de pequeno porte a grande porte, e sempre pensei que eu achava, né, que eu deveria fazer mais para proteger, né, para proteger o nosso planeta, né. E consegui ser servidora pública por 2 anos, né, e achei também que ali seria uma forma, né, de poder atuar mais fortemente, lê do engano. As políticas aqui no Brasil, eu posso falar porque eu acompanho política desde sempre, né, elas são políticas de governo e não políticas de Estado, né? E o servidor público, ele fica muito engessado até para atuar na própria política pública, né? E daí, em defendendo o desmantelamento da SEMA ali por 2014, na troca do governo Tarso para o Sartori, eu fui convidada por uma deputada a me candidatar. Assim, me falou, a gente começou a conversar e tal. E eu realmente já estava pensando, né, que o único espaço, né, para a gente conseguir fazer algo diferente e até implementar as políticas que a gente já tem, porque o nosso arcabouço jurídico, ele é muito completo, né? Está sendo desmantelado agora no governo federal, estadual, enfim. E só assim que a gente consegue realmente, né, ir atuando coletivamente na sociedade, individualmente, coletivamente na sociedade, né, que a gente consegue realmente as mudanças. Então, decidi concorrer em 2016 e foi ganhando força. Eu recebi o convite para concorrer a deputada no ano retrasado, em 2018, mas não tinha condições enfim, estava trabalhando em outras questões,
E esse ano a gente está aí com bastante força, né? Com bastante gente apoiando. Está sendo muito legal, assim, essa construção coletiva, ouvindo todas as pessoas, as propostas de campanha são todas construídas coletivamente, né? A partir do que nos é enviado, a gente ouve. Tanto que estão sempre nos mandando propostas e eu acabei que ainda não disparei, né, as propostas na internet, já que a campanha vai ser massivamente, né, nas redes. E essa questão ambiental, ela está mais urgente do que nunca, né? Quando essa discussão começou lá nos anos 70, com Lutzenberger, que era funcionário de uma multinacional de venenos agrícolas, a BASF, né? E trabalhou na África e trabalhou em outros lugares para a BASF e resolveu sair porque não estava mais conseguindo a sua consciência ter uma ligação com a empresa na qual ele trabalhava, né? Ele era engenheiro agrônomo. Então, quando começou com o Lutzenberger, foi num momento assim que uma das coisas que motivava a questão da ecologia, o fim, Porto Alegre era o mau cheiro de uma fábrica de celulose chamada Borregar, né? Que hoje passou pelo nome de Rio Céu e hoje se chama Celulose Rio Grandense, que fica em Guaíba. Que, enfim, instalou equipamentos, enfim, anti-poluição, anti-cheiro, anti-odor. Eu não sei exatamente o que ela larga no Guaíba, né? O Guaíba é um rio que há anos se anuncia a despoluição do Guaíba e nunca ele foi despoluído, né? Ele tem dejetos por todos os cantos, dejetos que vêm do Rio dos Sinos, dejetos que vêm do Rio Gravataí, exatamente, dejetos que vêm do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre. Ele sempre é um coitadinho que todo mundo joga porcarias nele, né? Exatamente. E Lutzenberger começou essa campanha e criou a AGAPAN, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. Foi o primeiro, eu acho que foi a primeira associação ambientalista do Brasil. E o Lutzenberger, ele era um, como é que eu vou dizer, terrorista ecológico, né? Porque ele enfrentava os caras, ele acusava, ele atacava, ele era enfático na questão, porque era uma questão que tinha que ser atacada e que ser combatida, né? Mas, enfim, passou-se 40, 50 anos e hoje está pior do que nunca, né? Está pior do que nunca. Hoje, no Brasil e no mundo, né, as coisas têm que mudar, né? Agora, 3 semanas atrás, foi lançado um álbum chamado Ursos Híbridos. Era um álbum de, se não me engano, 10 músicos que compuseram canções em cima da história do aquecimento global. Nossa! E ursos não é por acaso, é porque os ursos do Ártico, eles estão perdendo o seu ambiente, estão saindo fora, porque está havendo degelo. De repente eles ficam presos em ilhas de gelo que se deslocam pelo oceano e tal, né? Enfim, então é muita gente conhecida, assim, tipo Veco Marques, que é um cara que toca no Nenhum de Nós, e outras pessoas conhecidas, músicos bem conhecidos. É um disco que eu sugiro às pessoas que procurem ouvir, porque é muito interessante. É uma coisa mais na área de música pop, né? Mas é bem enfático na questão da defesa do ambiente, chamado Ursos Híbridos. E cada vez mais a gente tem que se engajar nessa história, porque não vai deixar para o seu Trump ou para o inominável que governa o Brasil, não vai deixar essa preocupação com eles, porque essa preocupação eles não vão ter nunca, né? E depende da gente agir e da gente pressionar e da gente usar todas as formas que tiver à mão, à disposição, para fazer com que mais pessoas se conscientizem, né, da necessidade de nós termos
uma reversão nessa questão, assim, porque se trata do planeta. Eu imagino, sabe, que uma coisa assim, pode parecer piada, sei lá o quê, ou brincadeira. Eu imagino a Terra um dia, sabe quando um cachorro chacoalha assim para soltar água, que ele tomou banho, coisa assim? Eu imagino a Terra fazendo isso, sabe, tirando todos os homens de cima dela. A humanidade de cima dela, sabe? Porque os homens não respeitam a natureza, não respeitam o seu planeta, não respeitam a sua terra, né? Não respeitam a criação, a natureza, que é uma coisa assim tão linda, tão professora, né? Que nos ensina tanto, toda hora, entendeu? Eu estou aqui na praia, meio assim, isolado. Eu saí de Porto Alegre quando começou a pandemia e vim para cá, e só vou de vez em quando a Porto Alegre, e eu estou aprendendo muito com os passarinhos, assim, que vêm. Estou falando com eles todos os dias aqui, entendeu? Dando comida para eles. E eles se comunicam direto com a gente. Então, eu acho que as pessoas têm que se dar conta da importância disso, sabe? Da importância da empatia delas com o meio ambiente, com as coisas, entendeu? Sabe? Então, começar só o máximo possível de comer comida, alimentos orgânicos, sabe? De cobrar essa coisa do uso de defensivos agrícolas e tudo mais, na medida sempre que for possível, evitar alimentos industrializados que tenham naturalmente, que se sabe que tem adubos, enfim, fertilizantes e etc. e tal. Eu sei que o mundo precisa ser alimentado, mas também, já que se tem alimentação orgânica, que quem pode comer só orgânico come, então que se estimule esse tipo de cultivo, de plantação, que os governos tenham programas de incentivo, né, a isso. E não de incentivo à produção de soja, sabe? Na Amazônia queimada, né? Enfim, por aí. Exatamente, tio. É assim, quanto mais gente produzindo de forma orgânica ou agroecológica, maior vai ser a disponibilidade e, obviamente, né, pela lei do mercado, vai baratear o custo, o preço, né? Exatamente. É sabido, todo mundo sabe que não é o agronegócio que alimenta as pessoas, é a agricultura familiar, né? Que fornece de 70% a 80% da comida no planeta. Então, isso é uma falácia, né? E, assim, esses incentivos de Pronaf, e alguns outros incentivos dos bancos, né? Também, né, devem ser extensivos, né, estendidos a outras agriculturas que não só as pessoas do meio rural, né? A gente está num momento que também a agricultura urbana, né, está sendo necessária para a nossa soberania alimentar, até para a gente combater esse tipo de argumento de que o agro é pop, que o agro é tech. O agro é pop e tech para um deserto no campo, tanto de pessoas que vivem disso, porque está cada vez mais mecanizado, né? E também porque tu esgota o solo, existe um esgotamento do solo, e essa produção, ela é necessária também, só que ela serve para exportação, ela serve para engordar gado na Europa, nos Estados Unidos, né? Serve para fazer ração. Então, vamos olhar para os números, para os dados reais, né? Se pautar mais na vida real. Mas, tio, a gente tem bastante coisa de meio ambiente para falar, com certeza, que o meio ambiente, na verdade, é o ambiente inteiro, que é a nossa vida, sem isso a gente não tem nada, né? E sem as necessidades básicas atendidas, a gente não tem algo, por exemplo, como cultura, né? Que é tão importante na nossa vida. Eu queria que tu falasse um pouquinho da história da cultura daqui de Porto Alegre. Assim, agora, os artistas são entre as pessoas mais conscientizadas a respeito disso que nós estamos falando.
eles têm uma sensibilidade especial, né? E tem muita gente que há muito tempo, de uma certa forma, milita nessa área, né? Mesmo que não seja focada o trabalho todo nisso. Mas, por exemplo, eu me lembro de um disco do Gilberto Gil, lançado, se não me engano, em 1974, chamado Refazenda. Uhum. O disco Refazenda do Gil é um disco ecológico, completamente ecológico, sabe? É um disco que ele fala da natureza, fala dos animais, fala disso tudo aí, né? Então, a questão da cultura ligada à defesa do meio ambiente é antiga, sabe? Assim, por exemplo, os artistas historicamente estiveram ligados a campanhas, por exemplo, contra a fome, né? Contra o racismo, contra os preconceitos em geral que infestam o planeta, né? Mas, assim, cultura, Porto Alegre. Eu estou escrevendo um texto para uma revista que eu sugiro às pessoas que procurem ler também, que é uma revista virtual chamada Parêntese, que é editada pelo Luiz Augusto Fischer. Tá? É uma revista que tem textos ótimos. A gente pode ler em PDF ela e pode ler ela corrido também. Tem que assinar, tá? É de uma empresa jornalística chamada Matinal, que é uma empresa independente, evidentemente, né? Uhum. E eu estou escrevendo um texto sobre... era para escrever um texto sobre 3 fotos de 3 artistas que eu fiz, fotos que eu fotografei, Elis, Nara e Rita Lee, que são as 3 minhas mulheres preferidas na música brasileira, né? Por várias razões. E com as 3 eu fiz uma relação de amizade e tudo mais, principalmente com a Elis. Sim. Mas para chegar nelas, e elas começam digamos assim, a ter um desempenho mais horizontal no Brasil, a partir da década de 1970, para chegar nelas, eu tive que fazer uma espécie de apanhado, né, do que acontecia aqui em Porto Alegre, como é que começou essa movimentação que a gente tem, né? Porque antes dos anos 60, não tinha quase nada na cidade. Não tinha teatro. Sabe? Tinha o Teatro São Pedro, só tinha o Teatro São Pedro. E não tinha um movimento musical forte. Isso começa nos anos 70, meados dos anos 70. O Teatro São Pedro é fechado em 73. É um teatro centenário, criado lá em 1870, e não sei exatamente a data de criação de São Pedro, mas, enfim, fim do século XIX. E ele ficou fechado de 73 a 84. Né? Ele ficou fechado porque estava caindo aos pedaços. É um teatro de responsabilidade do governo do Estado. Né? Estou te dizendo que em 73, no período da ditadura, né, que teve governadores biônicos indicados, né, nada foi feito pelo teatro, nada, zero. A ditadura não gostava da cultura, como este governo atual não gosta da cultura. A cultura é inimiga desses governos. Eles sentem a cultura como como inimiga mesmo, sabe? Como algo que olha com olhos críticos, né? E sabe se multiplicar as suas ideias, né? Então, o Teatro São Pedro ficou fechado durante 11 anos, né? Aí teve um período de reconstrução, reabriu construído, por iniciativa de uma pessoa, né? Eva Sofer. E depois começaram a chegar os outros teatros, Teatro Renascença, que é da prefeitura, primeiro o Teatro de Câmara, que está fechado, está fechado desde a época desde a época do Fogaça, né? E atravessou todos esses governos fechados, né? Assim como a história Araújo Viana ficou anos e anos fechado, né? Nos governos também do Fogaça e do Fortunati, né? E agora desse jovem que eu chamo de Marquezinho, né? Que não fez uma vírgula pela cultura, sabe?
Pelo contrário, né? Pelo contrário. Pelo contrário. Então, mas enfim, Porto Alegre poderia ter muito melhor se tivesse um incentivo e se tivesse uma decisão, como teve desde o primeiro governo do partido do PT em Porto Alegre, do governo do Olívio Dutra, né? Quando o Olívio chegou na prefeitura, mudou 100% o interesse e a questão do investimento e do fomento, sabe, na área da cultura, né? Porto Alegre deu um salto, né, nesse sentido aí. E a cultura tem que ter investimento, né? Ela tem que ter decisão política, tem que ter vontade política para que ela floresça, sabe? Senão ela cai, ela se abate, né? E o que é a cultura no Brasil, né? A cultura isso aí é uma coisa que falta também, e muito, em todos os governos, inclusive nos governos petistas, do Lula e da Dilma, de investimento no sentido de fazer a cultura de fomentar a cultura como produto de exportação do Brasil, sabe? O que é mais conhecido no mundo em relação ao Brasil? É a música, não é a soja. Não é a soja. Hoje são as queimadas. Hoje são as queimadas. Mas, então, a música brasileira é produto de exportação de primeiro nível. Nos Estados Unidos, o produto cultural, sabe, concorde ou não concorde com digamos assim, o grau da cultura que eles exportam, é o segundo produto de exportação dos Estados Unidos, depois do produto bélico. O produto dos Estados Unidos, o primeiro produto é a guerra, né? O segundo produto é cultura, cinema, né? Cinema, música, livro, literatura. Só o cinema já é uma coisa fantástica, né? Então, tem essa coisa da economia da cultura, por exemplo, já vem sendo estudado já há algum tempo, sabe? De ter no Ministério da Indústria, no Ministério das Relações Exteriores, no Ministério do Planejamento, ter um local que tenha, por exemplo, incentivos como a produção de soja, ou de trigo, ou de carne, entendeu? Olha só que revolucionária essa ideia, tio. Nossa. Isso aí é uma coisa que está um tempo, isso aí está um tempo rolando. Tem um livro sobre economia da cultura que eu conheço, mas não é só um que tem, são vários, né? Então, quer dizer, isso aí tem... E a música, ela também, uma coisa que eles não pensam, a música é uma cultura, né? Que ela tem um percentual altíssimo na questão do produto interno bruto brasileiro, sabe? Porque a música não é só aquele cara cantando no palco, sabe? É uma gravadora, é um cara que carrega o equipamento eletrônico, é o técnico de som, é o técnico de luz, sabe? É o letrista, é o compositor, é o músico acompanhante, é o pessoal do teatro, o porteiro do teatro, o bilheteiro do teatro, o limpador do teatro, né? É o cara que trabalha num estúdio de gravação, é o guri que carrega os fios do estúdio de gravação, né? É o cara que produz alimentos para essas pessoas. Então, a cadeia produtiva da música é uma coisa enorme, 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 enorme. E as pessoas nunca pensam, quer dizer, os governantes nunca pensam nisso aí, entendeu? Não veem isso, sabe? E então, é um dinheiro local, né, tio? Eles precisam ser esclarecidos. Aqui, né? Então, eu acho também, por exemplo, que um mandato de vereadora, ou de deputada, ou de senadora, ou de governadora, ele tem que considerar a ecologia da cultura também. Tá? A cultura como fator do meio ambiente. Porque, ao mesmo tempo que alimentos sadios são os melhores para o nosso corpo, nós precisamos, a música, a cultura é o alimento da alma, a cultura é indispensável. As pessoas não vivem sem, mesmo quem acha que vive sem, não vive sem. Não vive, não. É o que nos torna humanos, né? Ô, Juarez, diga, aqui estamos... Muito, muito legal isso que tu falou, cara.
A gente está aqui no chat online, tá? A Cíntia Fonseca está dando boa noite, a Niara, a Verônica, Marisa Ramos Aguiar, Ana Schultz também dando boa noite aí para o nosso convidado, né? Para a Osana Picardi. E o pessoal quer saber, aqui tem uma pergunta, Juarez, para o senhor. Qual o disco predileto que marcou tua vida? Tu acha que tu produziu teu disco predileto, Juarez? Não tem um. Nesse tipo de coisa não tem um, sabe? Não tem como. Eu não tenho como eleger, sabe, um disco entre centenas, sabe, de discos fantásticos. Eu posso citar 100 discos. Um não consigo citar. Posso citar 100, posso citar todos os discos dos Beatles, posso citar todos os discos do Chico Buarque de Holanda, todos os discos do Gilberto Gil, todos os discos da Elis Regina, todos os discos do Bob Dylan, do Jimi Hendrix, do Frank Sinatra, da Mercedes Sosa, do Opus Punk, do Milton Nascimento, sabe? Como é que eu vou escolher um? Não tem como, né? Não tem como. Mas da tua produção, Juarez, da tua produção, qual... tudo bem, não dá, mas vamos pro top 5. Tu consegue fazer uma lista dos mais marcantes da tua carreira? Que eu tenha produzido? Eu produzi 5 discos. 5 discos. Que é o terceiro disco do Renato Borghetti, é o primeiro disco do Vitor Hugo, um disco que reuniu a obra do Barbosa Lessa e que foi lançado no ano em que ele morreu, mas eu tive a sorte de vê-lo, ouvir o disco, né? Do Barbosa Lessa, produzido da Susana Mares, que era uma cantora que hoje vive em Brasília, era uma cantora daqui que hoje vive em Brasília, e produzia, acho que algum outro também, do Leopoldo Racier, Paralelo 30. E o Paralelo 30, que foi o primeiro que eu produzi em 1978, que é uma coletânea de artistas de Porto Alegre, Nelson Coelho de Castro, Bebeto Alves, Raul Wanger, Carlinhos Hartlib, que já morreu, e Nando Dávila, que já morreu. E Cláudio Vera Cruz, que não morreu. Então, eram 2 músicas cada um. 2 músicas enfim. E esse disco, ele flagrou a movimentação musical de Porto Alegre nos anos 70, que ela começa com uma nova geração chegando, né, com música nova, ideias novas. Isso aí foi uma espécie de reflexo também dos festivais de música dos anos 60, que revelaram Elis, Chico, Caetano, Gil, Milton, Paulinho da Viola e outros. E de uma movimentação que traz Porto Alegre para uma cena que ela não conhecia, que ela não tinha, né? Isso aí coincide também tem a ver com a chegada desses músicos. Ele, de uma certa forma, combina com a chegada de um público para esses músicos. Então, a gente teve vários momentos dos anos 70 em Porto Alegre de impulsão da música, da cultura musical aqui. E não só da cultura musical. Nessa mesma época também conhece uma renovação, conhece uma impulsão do teatro, né? A literatura, né? E o cinema vem junto, isso aí manda junto, né? Anda de uma certa forma as artes plásticas, né? O cartoon, o desenho de humor ou não, né? Tudo isso mais uma coisa que uma geração que anda junto e que se movimenta junto e se retroalimenta, né? Porque todos têm idade semelhante e o público reconheceu isso, reconheceu que Porto Alegre estava tendo uma novidade nos anos 70. E nunca mais seria a mesma cidade, mesmo que o público possa ter se retraído em alguns momentos e tal, nunca mais foi a mesma. Teve uma movimentação de Porto Alegre, terceira capital
movimentação cultural do Brasil, sabe? Depois de São Paulo e Rio, né? Geral, assim. Tem a Bahia, tem toda uma história e tal, coisa assim, né? Mas a Bahia, na verdade, eles têm uma coisa mais interna, né? E muito por a questão de turismo e pela fama de alguns de seus artistas, como Glauber Rocha no cinema, Caetano Gil, Maria Bethânia, Gal Costa, né? Tom Zé. Mas não teve uma cena como a cena de Porto Alegre, né? De múltipla, diversificada. Né? E Bahia, a questão do Nordeste e da Bahia sempre teve muito ligada à questão do Rio de Janeiro, que foi a capital da República, e que para a qual convergiam as pessoas que não tinham mais espaço no Nordeste, ou que não tinham mais espaço, não, estavam com dificuldades no Nordeste e vinham para o centro do país, né? Vinham para conseguir trabalho, enfim. Aí tem uma série de coisas de sociologia aí, que eu não vou entrar no mérito da questão de escravatura e de, enfim, seca do Nordeste, que é outra história, não tem como entrar por esse lado aí agora, né? Sim. Então, São Paulo e Rio de Janeiro foram os principais destinos de milhares, não dizer milhões de nordestinos. E esses milhões de nordestinos são os consumidores também da cultura nordestina, no Rio de Janeiro e em São Paulo, né? Que produzem desde grandes cantores e compositores e artistas, né? Como lavador de carro, porteiro de edifício de apartamento, né? Que não pode entrar no elevador social, tem que entrar no elevador de serviço, né? Não pertence à sociedade. Não pertence à sociedade, né? Absurdo. Enfim, e que criaram as favelas do Rio de Janeiro, porque não tinham outro lugar, eles tinham que eles tinham que morar, não tinham que viver. Então eles surgiram as favelas do Rio de Janeiro, que é um fenômeno intransponível. Eu acho que isso aí nunca vai ser resolvido no Brasil, porque nunca houve os governos sempre permitiram que as favelas se inchassem. E a favela, que era um fenômeno carioca no início, se espalhou pelo Brasil inteiro. Só que não se chamam de favela, chamam de vila, periferia. Né? Periferia. Então, quer dizer, tudo isso aí o Brasil nunca mexeu nas suas feridas, sabe? A elite brasileira sempre foi impiedosa, sempre foi bandida, né? Sempre foi egoísta ao extremo, sabe? E continua sendo egoísta ao extremo, continua sendo cruel, né, tio? É cruel também. Olhando o seu próprio umbigo só, sabe? Não, assim, e, por exemplo, agora tem um negócio esse novo projeto aí que substitui o Bolsa Família. Aí os caras não sabem o que fazer, sabe? Precisam de dinheiro, porque o governo não pode fabricar dinheiro. Se o governo fabrica dinheiro, a inflação destrói a economia do país. O governo não pode jogar dinheiro. Não pode jogar papel. Não, tem que ter em reserva, né? Tem que ter o correspondente em reserva. Tem que ter lastro, né? Tem que ter lastro. Então, aí tu pensa que de onde é que eles vão tirar dinheiro? Aí primeiro lugar que eles vão tirar dinheiro, primeiro, reduzir o imposto de quem da classe média. Não, reduzir não, tirar uma vantagenzinha que nas declarações simples tem na classe média. Então, tudo eles pensam assim, mas jamais pensam em taxar a grande fortuna. Sim. Jamais pensam em tirar dos ricos para dar para os pobres e para os miseráveis. Isso não passa pela cabeça deles. Aumentar imposto de livro. Quem acaba pagando a conta, impostos em livros. Quem acaba pagando a conta é sempre o que não tem, entendeu? E isso é coisa da elite brasileira, sabe? Que é impiedosa mesmo, sabe? Que é bandida,
sabe? E que vai se divertir em Miami, né? Uhum. E outra, a elite brasileira é que consome a porcaria da música sertaneja, entendeu? Hoje. Essa música é digna da elite brasileira. A elite brasileira é digna dela. Eu concordo, tio. E assim, é impressionante, né, que a elite brasileira, ela é uma elite econômica somente, né? Porque ela não é referência para mais nada, além do único fato de ter dinheiro. A gente vê outros países que a gente sempre pensa numa elite pensante, né? Pessoas que pensam o seu povo, mas a elite brasileira não. Ela não se reconhece como brasileira, né? E se descola disso, né? E somente ataca quem menos tem. É uma coisa assim que eu não conheço muitos países, né? Conheço bem poucos, inclusive. Mas eu não consigo ver isso, né? Em outros países tipo o Brasil, sabe? Eu não vejo, a gente eu tenho muito, o pai é chileno, né? Eu tenho um contato bastante com essa cultura daqui, da América Latina, né? Da música, né? Chilena, Vitor Hara, cresci ouvindo Vitor Hara, Violeta Parra e tal. E eles é diferente, sabe? Nesses países daqui do Cone Sul, né? Eles têm pessoas, parece, da elite econômica que lutam mais pelo seu povo do que aqui no Brasil, né? Eu não vejo esse pertencimento, e isso, a explicação que eu vejo é do pai do Chico Buarque, eu nunca me lembro o nome dele, né? Do processo ali, início do processo civilizatório brasileiro, né? Dessa coisa de que a elite veio para cá com o intuito de sugar as riquezas, trazendo, porque tinha uma carcerária. Predatória, e isso é muito, muito difícil de romper, porque como é que tu rompe algo que começou de um jeito, né? O nosso tempo de vida ele é muito curto, né? Então, quando a gente pensa, intransponível, eu também penso isso, só que o nosso tempo na Terra, no relógio ali do planeta, né, da existência do planeta, mais ou menos 4, 5 bilhões de anos, o Homo sapiens, a nossa espécie, ela existe se fosse um relógio de 24 horas, desde 23 horas, 59 minutos e não sei quantos, e 58 segundos, alguma coisa assim, sabe? Né? E eu também... eu até posso te passar essa referência, tio, de um livro, né, de crônicas, né, mas baseado em fatos, que é o Poema Imperfeito, né, de civilizações que sumiram, que se autopredaram por consumir absolutamente todos os recursos naturais de onde viviam. Um exemplo era uma floresta de coníferas que tinha no Atacama, né, e fizeram as maiores construções, uma das maiores construções da civilização com as árvores, com as coníferas, e cortaram todas. E sumiu o povo e virou um deserto. Eles cortaram todas as árvores, construíram prédios gigantescos e se auto-extinguiram. Existe essa teoria para a Ilha de Páscoa também. Sim. Quer dizer, estou dizendo isso aí nada é por acaso. Né? Nada. Essa elite, ela é impiedosa e predadora, e falar em elite parece uma coisa meio abstrata, né? Porque as pessoas têm cara, né? Mas a gente olha, na verdade, se a gente quiser ver as caras delas, a gente pode ver. Elas estão aí, entendeu? E tem caras, entendeu? E se tu vai na casa de uma delas, ela é uma pessoa super agradável, maravilhosa, te recebe um churrasco e coisa desse tipo assim, entendeu? Sim. Só que na hora do pega para capar, né, ela só pensa nela, sabe? Sim. E isso aí, por exemplo, essa elite são os políticos. Sabe? Sim. O sistema político brasileiro é um sistema político podre, é um sistema político que não sustenta. Eu não sei como o Brasil vai... Não sei como esse sistema político que nós herdamos da ditadura, sabe? Que a ditadura não mudou e veio de antes da ditadura, na verdade já vinha, né? A ditadura faz parte do sistema político, né? Porque a ditadura não foi um golpe militar, foi um golpe civil-militar. Né?
Então, essa questão aí vem de longe e nunca foi feito nada para mudar, sabe? Estava vendo hoje, por exemplo, estava lendo uma questão assim, dentro dessa coisa do dinheiro também para pagar esse novo Bolsa Família, só o Poder Judiciário brasileiro tem em salários fora da lei, poderiam ser economizados de 10 a 15 bilhões por ano que poderia ir para esse projeto. Porque o teto, tem um teto de gastos. Sim. No funcionalismo público tem um teto de salário, que é, se não me engano... 30 e poucos mil, não é? 30 e poucos mil reais. Sim, mas o salário tem do presidente. um embargador que ganha 200 mil reais. Não é Eu já vi um que ganhou num mês quase 1 milhão, 800 mil de penduricalhos e férias. Não é um. São 100, 200, 300, 400, 500, 700. São 700 caras que cheio de penduricalho, bolsa disso, né? Auxílio para isso, auxílio para aquilo, não sei o que para cá, isso, aquilo, e todo o sistema político brasileiro é sugador sugador do trabalho do brasileiro, entendeu? Do dinheiro público, né? Do dinheiro que é público. Poder executivo, legislativo, judiciário são sugadores da fortuna do país, entendeu? E eles nunca abrem mão de nada. Nunca abrem mão de nada. Nunca se reformam. Por que eles vão se reformar se está bom assim para eles, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, eu não tenho esperança. Eu sou completamente pessimista. Isso aí só modificaria com uma revolta, com uma revolução cruenta, sangrenta, sabe? A full. Mas essa revolução não vai acontecer, sabe? Essa revolução só acontecerá no dia em que o povo se revoltar, porque vai estar numa situação que não tem mais como sair dela, entendeu? Mas também, quer dizer, as pessoas são... O brasileiro, aquela coisa do brasileiro cordial, né? O brasileiro sempre deixa para lá, quer dizer, as pessoas elas não brigam, elas não batalham, elas vão dormir embaixo da ponte, entendeu? Sabe? Então, não tem as pessoas... Quantas pessoas imigraram do campo para viver na marginalidade das cidades, né? Quantas foram expulsas do campo, né? Sabe? Enfim, quer dizer, a gente tem tudo isso aí. Claro que tem vários exemplos interessantes, vários exemplos edificantes de gente que está fazendo coisas, que se modificou, sabe? Que saiu fora do esquema suicida, né? Que é um esquema suicida. Se a pessoa pensar só na sua geração, ela pode não considerar isso, mas se ela pensar num horizonte de 4, 5 gerações, é um esquema suicida, né? Sim. Mas tem gente que sai fora. Por exemplo, um exemplo bem simples. Nós estávamos falando de alimentação orgânica. Por exemplo, tem uma feira de produtos orgânicos que eu compro sempre em Porto Alegre, que é do Menino Deus. Tá? Eu também. Então, essa lá são 30, 40 famílias que fazem uma coisa linda, né? De produtos maravilhosos, sabe? Variedade. E nós compramos... Eu não bebo leite, mas a Sônia bebe leite normalmente. Tá? E nós compramos leite em caixinha, sabe? De uma cooperativa de trabalhadores, ex-trabalhadores sem terra, Santa Catarina. Eu não recordo o nome de qual é agora. Que eles fabricam leite, fabricam é esse aqui, ó. Esse leite aqui, ó. Tá? Terra Viva. Cores, e tem aqui o logotipo do MST aqui, ó. Sim. Sabe? Quer dizer, eles criaram produtos da reforma agrária. Então, eles conseguiram fazer, industrializaram esse lado aí, né, da reforma agrária, que é do leite,
E industrializaram, quer dizer, estão sobrevivendo disso, estão alimentando um monte de gente, né? Sim. Mas, Rosana, qual é o teu programa para questão ambiental de Porto Alegre? Tio, é bem extenso, né? Para começar, né, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, né, ele não é destinado corretamente, né? Isso para falar de questão de política pública, né? E a volta, o aumento, né, da zona rural de Porto Alegre, o planejamento, eu sou assim, ó, fã do plano diretor, porque ele norteia todas as vocações locais, né? E não deixa a cidade a Deus dará para a especulação imobiliária, né? Que é um grande problema também atual, né? Da gentrificação dos bairros, né? Expulsar aquelas pessoas ali tradicionais, né? Levando para outras áreas, né? Quanto mais periféricos são os bairros, maior é o custo para levar os equipamentos urbanos, né? E isso aumenta também a questão de emissão de carbono, de tudo. Então, assim, eu penso, sabe, que o planejamento urbano, ele tem que ter vários centros. Essa coisa de tu morar num bairro extremamente longe, ficar 1 hora, 1 hora e meia em ônibus, caindo aos pedaços, que tu só dessas 3 horas que tu perde por dia já é um massacre, sabe? Isso é insustentável. Cada vez mais gente vindo, cada vez mais gente indo e voltando, emitindo poluentes. Então, assim, a gente tem que pensar na cidade, nos bairros, vários centros culturais nos bairros, né? O centro, assim, tem muitos problemas, claro, mas vamos olhar para a periferia. A periferia, as calçadas são desse tamanho, a gente mal consegue caminhar se não cair num carro, buraco. Não, eles não têm o mínimo. Então, eu penso numa cidade que leve o mínimo de qualidade de vida, saneamento básico, né? Equipamentos urbanos para as zonas mais periféricas, né? E só para lembrar uma coisa, em Porto Alegre teve uma época, eu não sei qual foi o prefeito que criou, foi o prefeito desses nomeados, tá? Mas enfim, criou, por exemplo, e não fizeram só coisas ruins, fizeram coisas boas também. Tá? Por exemplo, o Parque Marinha do Brasil foi criado pelo Vilela, que era um prefeito nomeado, né? Que tinha um negócio chamado centros comunitários, sabe? Em 10 ou 12 ou 15 regiões da cidade tinha um centro comunitário, que tinha biblioteca, piscina, sala de aula, enfim, um lugar para reunião das pessoas. Esses centros comunitários foram desmantelados e acabaram, entendeu? E nunca mais fizeram de novo, entendeu? Sabe? Assim como construção de escolas, sabe? A escola tem que ir para todos os lugares, sabe? Porque a criança não pode ficar pegando ônibus para ir para a escola, ela tem que ir a pé para a escola. Sim, com certeza. Com certeza. Olha só, olha o momento que a gente está. A gente chega a citar coisas boas que construídas na ditadura militar. Ou seja, esse neoliberalismo periférico que a gente vive, ele consegue ser pior ainda que uma ditadura militar. Sabe, a gente está num total desmantelamento, a gente está lutando para não perder as coisas, a gente deveria estar lutando por ganhos de qualidade de vida. A gente paga muito imposto para isso, muito. Não faz o menor sentido que a gente tenha só perdas. Então, eu não consigo entender como é que as pessoas não enxergam isso e colocam certas pessoas aí nomináveis no poder, né? A periferia cada vez mais massacrada, cada vez mais, sabe? As escolas perderam seguranças, as pessoas que ficavam ali na porta, até isso, né? Então, não se construiu mais escolas, a maioria das escolas construídas foram nos governos do PT, né? Do orçamento participativo, que foi completamente desmantelado, né? A política ela tem que ser pensada a partir das visões das pessoas nos seus bairros, nos lugares onde elas vivem. Ela não pode ser algo de cima para baixo, tem que ter a participação popular para que todo mundo tenha qualidade de vida. Se as pessoas da classe média, classe alta, não se importam com essas pessoas pelo valor da vida de todos os seres, né, que deveria ter, então que seja para pensar que quanto melhor as pessoas viverem, mais seguro vai ser para todo mundo, né? Vai todo mundo ficar melhor. O Brizola, eu acho,
se ele tivesse sido eleito presidente da República, alguma dessas coisas várias teriam mudado, sabe? Ele foi uma injustiça que ele não tenha sido eleito, sabe? Que ele tenha sido derrotado por exemplo, Collor. Exato. Ou coisa desse tipo aí. Mas tinha o secretário da Educação e de Cultura do Brizola, foi o Darcy Ribeiro. Né? O Darcy Ribeiro, exato. Imagina. É aquele cara que dizia, se nós não construirmos escolas hoje, vamos construir prisões amanhã. Prisões amanhã, exatamente. O que nós estamos discutindo hoje? Construção de prisões. Toda hora tem no jornal construção de prisões, gente pedindo para construir prisão, entendeu? E gente não querendo prisão na sua cidade. O Juarez, e o Brizola... Oi, Vinícius. O Brizola é um gaúcho, né? Bem falado ali. É uma pena ele não ter sido presidente, mas é o único gaúcho, aliás, o único brasileiro, tá? E esse brasileiro gaúcho que foi governador em 2 estados diferentes, né? No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A gente está chegando para os finalmente, amigo Juarez, Osana Picardi. Queria que fizesse uma fala aí, Juarez, sobre para o povo aí que está nos assistindo aí da cultura aqui de Porto Alegre, né? Uma despedida aí para o público. O que o senhor tem para falar aí? Não, eu não tenho nada de especial para dizer, além do que eu já falei. Né? Eu acho que a gente tem que... Mesmo que eu seja pessimista, e eu sou pessimista, porque eu estava dizendo outro dia que, desde que eu me conheço por gente, só piorou o Brasil, na questão social, só piorou, né? Melhorou na questão tecnológica, temos televisão, temos celular, temos transportes, não sei o quê, temos questão tecnológica, temos, enfim, progressos tecnológicos e tal, alguns por bem, outros por mal, mas enfim. Mas questão socialmente nunca melhorou, só piorou. A criminalidade só aumentou. Então, o que eu vou dizer? Eu não sou otimista, mas não vou me dar um tiro na cabeça também, entendeu? Tem que fazer alguma coisa, tem que seguir. Não vai se entregar, né, tio? Tem que seguir fazendo as coisas, né? E, quer dizer, nesse momento também nós estamos vivendo um período assim que, para os artistas, talvez seja a classe mais prejudicada de todas pela pandemia foi os artistas, né? Que tiveram simplesmente os seus canais de trabalho interrompidos, totalmente interrompidos. E alguns, os mais conhecidos, conseguem algum patrocínio para fazer esses ao vivo, entendeu? Mas a maior parte deles está fazendo ao vivo de graça, porque tem que fazer, tem que tocar, tem que se mostrar, entendeu? Sabe? Enfim, então é uma coisa muito difícil, sabe? Mas, Osana, eu acho assim, eu tenho esperança, sabe? Que tu te elejas e que seja um sangue novo na Câmara de Porto Alegre, né? E que tenha uma energia suficiente e uma capacidade de manter uma indignação para fazer com que algumas coisas dessas que nós estamos falando mudem, né, na cidade. Acho que a cidade precisa mudar. E não é só na questão, por exemplo, essa feira do Menino Deus que eu falei, quase todos os produtores são da Vila Nova, ou seja, são da zona rural de Porto Alegre. Zona rural, exatamente. Porto Alegre tem uma zona rural que fica a meia hora do centro. Fica a meia hora do centro, sabe? E é uma coisa fantástica aqui na Vila Nova, é o interior, sabe? Na Vila Nova tem vinícola. Tem vinícola. Tem pêssego, sabe? E tem todas essas hortaliças que a gente compra, né? Mas, assim, é também uma coisa, assim, da cidade mesmo, de olhar para a cidade. Eu sempre digo, Porto Alegre a cidade precisa de uma mãe, sabe? Para cuidar da cidade, para cuidar dos filhos, entendeu? Nenhum desses prefeitos aí foi mãe de Porto Alegre. Esse Itaim é pior do que qualquer outra coisa, entendeu? É, por exemplo, pintar os cordões da calçada de branco, como o PT sempre fez. Fazer faixas
dividido as faixas de veículos, sabe? Pintar as faixas. Esse cara nunca pintou, sabe? Assim, tirar a grama das praças, tirar o mato das praças, e por aí vai, sabe? Tirar o lixo, sabe? E por aí vai, não tem planejamento nenhum, parece uma coisa assim que vai... Não tem planejamento. E vai, e tal. E o cara quer se candidatar de novo, entendeu? O Fortunati não fez nada, foi um governo horroroso, e o cara acha que pode se candidatar de novo para o prefeito de Porto Alegre, entendeu? Quer dizer, então, não tem consciência nenhuma esses caras, sabe? Eles não se olham e não se veem. Eles acham que eles fizeram grande coisa. Um quer se candidatar como é que se diz? De novo, né? O outro quer se reeleger. O outro do cara e se descola completamente, e as pessoas não veem isso, não entendo, sabe? Enfim, mas é isso. Eu te cumprimento por essa tua série de ao vivo, né? Que tu vens fazendo, acho que é muito legal, sabe? E toca a ficha, vamos nessa. Tio, muito obrigada, viu? É muito bom falar contigo, faz tempo que a gente não se fala. E assim, tem esse timing aí do ao vivo, né? O tio falar ao vivo, tá certo. Mas E vamos de Manuela. Vamos, olha só. Porto Alegre, a gente é uma cidade abençoada, sabe? Tem um Guaíba gigantesco, a gente dá as costas para ele. Olha o quanto a gente poderia investir num transporte hidroviário, ligando a Zona Sul ao centro. A gente tem um rio extremamente balneável, sabe? Olha o quanto de equipamento urbano, né? Equipamento urbano é praça, calçada, enfim, que pode se criar na faixa do Guaíba. E, assim, a zona rural, por que se dá isenção fiscal, se investe em empresas poluidoras e não se faz o mesmo para cultivo agroecológico, sem orgânico? A gente tem que incentivar esse tipo de prática e taxar práticas poluidoras, porque, assim, ó, o planeta já está 30% no vermelho. 30%. A gente vai subir. Quando se aumentar um pouco mais, a gente já está, né, na curva, né, da recuperação sem volta. Sem volta, tá? Para a espécie humana, né? O país vai ficar aí, como tu disse, o cachorro vai se chacoalhar, a espécie humana vai ser jogada que nem dinossauro, que nem um monte de outras espécies que saíram. Vai seguir, mas para nossa espécie humana, a curva já era. E o país está 30% no vermelho. 30% é muito, né? E a gente ainda pensando em coisas, em pedágio para carro, em botar mais carro, sabe? A gente não olha para o Rio, né? Não pensa que não dá para ser tudo no centro de Porto Alegre, né? E ao mesmo tempo, assim, não tem transporte para as pessoas virem ter um pouco de cultura, um pouco de lazer no centro, né? Além de confinar elas nesses espaços que não tem equipamentos urbanos, não tem praças, não tem lazer, né? Ainda impossibilita que elas venham para os centros, né? Ter um pouco de lazer na vida, porque ninguém consegue ficar só e comendo e trabalhando. E nem os teatros que tem, aliás, os teatros são praticamente todos no centro da cidade, exceto o teatro da Bourbon Country, que é num shopping lá na Zona Norte. Enfim, não tem. Bairro da classe média, Os bairros não têm equipamentos culturais. Zero. Zero. Não dá para acreditar. Os únicos equipamentos culturais dos bairros são as escolas de samba. É os únicos. Estão sendo cada vez mais jogadas para longe ainda, Porto Alegre das costas do samba. Que o atual prefeito tirou, quer dizer, acabou com elas, entendeu? Acabou com o pouquinho que a prefeitura dava para a escola de samba fazer isso, sabe? Se divertir, né? Essa coisa do desaproveitamento do Guaíba, isso é uma coisa maluca, porque eles criaram a linha Porto Alegre-Guaíba, sabe? Podiam criar Porto Alegre Barra do Ribeiro, podiam criar Porto Alegre Tapes, podiam criar outras coisas, podiam criar isso centro, bairro, centro, Zona Sul. É o meio de transporte, tio, mais barato que tem, que não tem manutenção da água, que nem de ferrovia, de rodovia. É a água, por que não usa para conectar a Zona Sul? A Zona Norte é um outro problema gigantesco também de tráfego. E tem a questão de Porto Alegre, as coisas demoram. Assim, o que um Japão faz em 10 dias ou 15 dias, Porto Alegre leva 10 anos para fazer, entendeu? Sim. Fica pensando, projeto que vai, que vem,
e que não é aprovado aqui, que vai para cá, e engaveta e coisa, uma maluquice total isso aí, né? Então, claro, as pessoas veem o tempo passar e não tem deleite de ver o tempo passar, sabe? Não, eu já trabalhei em obra, eu já trabalhei... Vou continuar brigando por isso, claro. Vou continuar brigando por isso. Então tá. Eu já trabalhei em obra pública, eu sei, é muito... Não vou nem falar, porque, enfim, eu capaz de ser morta, mas, né, em obra pública não regida pelo poder público, pela iniciativa privada. Tem sempre aditivo. Né? Agora com a pandemia, os chineses construíram em 6 dias um hospital. 6. Imagina, quando que tu pensa isso em Porto Alegre? Vai ser 6 anos. O hospital de clínicas, ele há quantos anos que ficou em reforma, né? Eu moro na zona, eu moro no Cristal, tá? Tem uma avenida chamada Avenida Tronco, sim, que começou a ser construída antes da Copa de 2014. Antes da Copa de 2014, e tu vai lá, é lixo para todo lado, é pedra, é um troço maluco, sabe? Aqueles cones de desvios ainda tem aquilo. nem o corpo rodoviário está pronto, né? Não, as pessoas assim, na beira das estradas, um monte de... É inacreditável. E esse dinheiro público, né, foi investido. Continuar brigando, entendeu? Tu não vai conseguir, como vereadora, brigar só pelo meio ambiente, tu vai ter que brigar por outras mais coisas, entendeu? Com certeza. Mas assim, eu não, aquela pessoa que vem e diz que sabe tudo de todas as áreas, foge dela. A pessoa, assim, ela tem as suas bandeiras e tal, e cabe a ela ouvir as pessoas, assim como tu é uma referência na cultura, para que te tragam propostas. O vereador, ele é um instrumento de receber as propostas da população, sempre. Claro. Né? Claro. E construir coletivamente. Dizer que vai atacar em todas as áreas, não é bem assim. Quem ataca em todas as áreas é prefeito, que tem essa atribuição. Agora, vereadora, né, recebe a demanda, e por isso também é importante, né, que o executivo e o legislativo caminhem mais ou menos, né, com sua mesma visão de mundo. Né? Então, assim, botar um prefeito de um partido A e mais vereadores de um partido B não funciona muito bem. Né? A gente teve aí essa experiência de uma prefeitura que atrapalhada, não dialoga muito. Assim, a gente não teve grandes avanços em Porto Alegre. Isso eu estou falando para ser simpática, né? Amena. Né? Mas a gente tem que pensar bem, assim, olha, vamos querer todo mundo olhando para o mesmo lado, né? Para a gente conseguir ter mais avanços. É isso aí. Então tá. Boa noite para ti. Obrigado. Boa noite, tio. Obrigado, Vinícius. Um abraço para vocês. Um abração. Tchau, tio. Tchau. Até mais, Juarez. Muito obrigado pelo papo aí. Abração. Rosana, estamos contigo aí. Mais mulheres em Porto Alegre. Né? Precisamos aí na Câmara, né? Combativas. Né? Vamos defender a cultura. Mais direitos para as mulheres, né? A gente não está pedindo ter mais que homens, né? A gente quer pelo menos ter igual. Pelo menos, né? Já que faz milhares e milhares de anos que a gente sempre tem menos voz, menos poder, menos remuneração, né? Menos consideração, né? E é isso, mulherada. Vamos subir para as cabeças, né? E Manu e Rosseto. Manu e Rosseto na prefeitura. Botar mulheres aí na Câmara de Vereadores também. Eusana Picardi na Câmara, vereança. Sim. Obrigada, até a próxima. Vai ter live com a Marcia Tiburi. Estamos esperando aí. Amanhã a tua agenda, né, tem live com a Delicel, né? Temos uma agenda também na Zona Norte. E a gente divulga a nossa agenda ali na nossa página, né? Rosana Picardi 3100. Uma boa noite e um beijão para todo mundo. Boa noite.